O próximo quesito seria Dimas e o movimento, né? Uma vez que a gente estudando esse movimento não tem falsa ideia na qual esse Dimas ele é precioso identificado, né? Então tudo está interligado a essa coisa independente, né? Tal qual a força do corpo, do próprio corpo. Então, no tempo que a gente está, também não vai restar nenhum problema. Se a gente consegue interpretar o que está dizendo, né? Essa primazia e qualquer sistema que a gente pode estar imbuído, né? O fato é, a alma não se manifesta. Esse conhecimento da psique, ele é um conhecimento estudado, né? Independente do nível de consciência. 2. O que se tem independe desse mecanismo consciente. E o que a gente pode ter normalmente é o problema, o real problema. Enquanto Deus se limita a dar nome a pessoa, a espécies, todas as espécies, né, de tudo que é vivo. Portanto, essa ideia vai transmitir uma qualidade, né, inteligente, que independente da onde se esteja, né, a gente gosta sempre de estar no lar, em casa, né? Essas pessoas, elas são pessoas normais, né, capazes, possuem forças, né, pensamento, né, espontaneidade, mas elas não são alimento vivo, né? E se relacionam normalmente, né, com seus impulsos, mas elas realizam na mente do corpo, né, a mente do homem, fazendo com que ele desista, né, condicionadamente. Então, a ideia que Dimas traz é a de realizar o engrandecimento desse estudo, que vai transmitir cada pensamento da psique de modo que a ilusão de um círculo vicioso, independente do movimento normal de cada psique, ela segue em fenômenos de corpo, né? Que é o próprio movimento. E conclui que tudo que a gente faz, né, o trabalho é a grande vertente, sinalizo aqui, que a nossa alma ela vai se desdobrar dentro daquele mecanismo, né, que é o alimento vivo, a ilusão viva, o alimento que pensa. Então tudo isso no mundo está dentro de uma cadeia, né? Então assim, a minha intenção é que cada movimento se explica, né, pela psicologia, e toda tecnologia se corporifique, né? A gente não pode falar força de pensamento.
Então, isso vai se materializar de alguma forma. Então, a Irmandade vai dizer assim: as nossas unidades possuem audácia no movimento, né? E prova toda religião, na qual toda primazia que nos torna diferente é o nosso opositor e encontra-se em apuros. Então, nessa ideia principal, a gente tem assim: todo movimento de operação pode ser interpretado, né? Uma síntese normal. Deus, num movimento que apaga qualquer problema criado, não é a resposta, com certeza não é a resposta. E todo movimento que atravessa esse corpo é entendido, é estendido e é indicado pelos outros, né? E para fechar, isso pode ser interpretado também. Então Dimas, né? Dimas está mais ou menos aqui. Ele divide essas duas ideias, né, em mais ideias. O movimento que num óbice de Leviatã pode transmitir diferentes processos é o primeiro movimento. Deus, Deus, Deus. ABC agora. A. Tráfico. B. Morte de relacionamento. E C. Alimentação independente e ilimitada. Então, como a gente pode ter em mãos, esses 4 imperativos, eles findam, na verdade, em grupos de movimentos. O movimento do corpo e o movimento do pensamento, que faz com que o que eu estou dizendo respeite qualquer movimento. Mais ou menos assim. A psicologia, ela transmite a religião ipsis literis, né? Eu estou transmitindo conhecimento em nome de qualquer fonte. O que a fonte principal diz é que tem que ser confirmado. Então, essa Dimas, né, ele coloca essa transferência que não tem destaque, né? Porque ele é um simples empregado de algum patrão, trabalhando em algum lugar e pronto. Então a gente não pode pensar que isso vai ter uma resposta, né? Infelizmente. Porque, independente de quem fala nesse momento, ele vai transmitir a ideia da fonte que tá viva, né? Então, Dimas, ele não faz, ele não dá sentido ao movimento. Então, sempre vai ter gente contra e a favor, né? Por isso que ele merece essa ideia, né, no rol da Irmandade, né? Que é o bem mais precioso. Então, o trato sucessivo, né, que vai peticionar a esse movimento, o resto faça com que aquilo que você está fazendo, né, falando, seja seriamente tratado, né, uma vez que nenhum processo consegue elencar tamanha quantidade de interpretação, né, de tantas diferentes fontes,
que tenha em si o próprio sistema. Então, se eu colocar nomes assim como Jonas, como, né, Marcelo, o mundo vai vibrar dentro da gente, né? A gente pode estar acordado ou simplesmente outra ideia não vai ser perceptível, e independente da fome que vai criar, sempre vai existir a tecnologia que vai tentar ajudar a fazer alguma diferença nesse sentido, né? Independente da ciência que a gente quer tratar. Então, qualquer movimento, né, vai ser publicado através dos fatos em questão, né? Sejam eles normais, sejam eles entre boca a boca, dentro de templos, né, dentro de cultos, assim dizer. Então, dessa forma, né, a unidade, ela é um conjunto de condições, né? Então, se Gabriel citar Daniel, que falar para Samuel, vai existir esse problema, né? O que vai formar uma passividade, né, elencando a distúrbios, por assim dizer, na qual a psique é o cansaço. Então, assim, a corporificação ipsis literis são os nossos hábitos que nos indicam o que a gente deve ser, né, e fazer também. Então, o entendimento, né, mais conveniente, mental e profissional, é a essência imortal, intransferível, que caracteriza a alma que vos fala. Independente do caráter ou do timbre da voz, a impressão é a lógica, né? Estando consciente dessas 4 categorias. Eu vou citar só a título de informação: o movimento, a corporificação e o alimento necessariamente vivo. Então, no geral, a gente não tem essa lógica, né? A gente se esgota da mesma forma. Então, independente de onde você tira a informação, além disso que eu estou dizendo, né, até onde se pode pensar a respeito, qualquer terceiro ponto que você coloque sempre vai caminhar além do inconsciente, né? Isso é o óbice mais claro que eu posso ter até aqui.